Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, Umademp Brasil, vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 24. Livro dos Salmos, Salmo de número 24. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 7. À medida que você localiza a referência sagrada, eu quero aproveitar o ensejo e externar louvores e gratidão ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, esse casal que sempre tem nos recebido com bastante carinho, nos feito ficar bastante à vontade, e eu louvo a Deus por esta família que Deus tem levantado. Na pessoa do pastor doutor Elias Cardoso, eu saúdo toda a diretoria, assim também como o corpo ministerial. Louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida do pastor Flávio Pena. Deus abençoe, pastor, a sua vida, a sua família. Obrigado pela oportunidade. Eu me lembro que quando eu preguei no Cibemp em 2019, no período da tarde, no antigo plenário, o senhor representava a presidência naquela tarde. E eu estava tenso, apreensivo. E o senhor me deixou tão à vontade naquele dia. E viralizou uma expressão que eu usei e disse assim: pastor Flávio Pena, eu também sou do mistério. Eu tenho sido cobrado onde eu vou no Brasil por causa daquela frase. Obrigado. Deus abençoe de uma forma especial. E na pessoa do pastor Flávio Pena, eu saúdo toda a liderança da Umademp, tanto em nível nacional, quanto em nível setorial, regional e local. E a todos os congressistas, a mocidade mais cheia do Espírito Santo do Brasil. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do evangelista Willenberg, amigo de longa data, que juntamente com a irmã Geisla sempre nos abraça, desde as vigílias em Franco da Rocha, na Vila Bela. Obrigado, Berg. Deus abençoe por nos proporcionar tudo que a gente viveu aqui nos bastidores. Eu estou voltando para Campo Grande na segunda-feira, renovado. Um abraço fraterno ao nosso pastor regional, o pastor Alexandre, missionária Luciana, que me ligou minutos antes de eu chegar aqui e disse: Santo, entrega tudo que Deus te mandar. Glória a Deus. Quantos querem receber tudo que Deus mandar aqui essa noite? Com bastante carinho e respeito, eu leio o texto agora. Pergunte para alguém do seu lado. Ele quer entregar tudo que Deus mandar. E você quer receber tudo que Deus mandar? Oh, glória! Salmo de número 24. Um abraço a todos os irmãos do Mato Grosso do Sul, em especial a minha esposa que nos acompanha e intercede por nós. Na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto sagrado diz o seguinte, verso de número 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quantos querem receber mais do que o Rei da Glória tem para nós? Tome o seu assento e me empreste a sua riquíssima e preciosa atenção. Povo de Deus, servos e servas do Altíssimo,
ministros do altar e embaixadores de Cristo, moços e moças do arrebatamento e do avivamento da última hora. Analisando o texto Ora em Apreço e refletindo acerca da temática estabelecida para uma Demp Brasil 2021, eu cheguei à conclusão que é possível enxergar o Salmo 24, no mínimo sobre 3 lentes interpretativas. O livro dos Salmos, que o judeu chama de Terrilim, que é o inário oficial da nação de Israel, que como todo cântico exalta a majestade santa, que nesse exato momento está sentado num trono no céu, mas a catedral de Peru, sábado à noite, é o escabelo dos seus pés. Este livro que expressa a majestade de Deus, sem ignorar a pessoalidade e a realidade dos compositores. Todos os cânticos e todos os salmos entronizam Deus através da expressão de adorador, mas também tem impresso a identidade, a realidade e a pessoalidade dos seus compositores. Salmos que, vez por outra, fazem com que nós percebamos que os compositores estavam saltando de alegria, mas que nos altos e baixos da vida, ainda que exaltando a Deus, os mesmos compositores estão no aperto, na angústia, e esse é o maior segredo de um crente que conhece o Rei da Glória. É na dor que ele gera e produz a melhor adoração que ele tem para Deus. Salmos que, vez por outra, mostram o sentimento de devoção e oração dos seus compositores, que no afã de não suportar a afronta dos seus inimigos, fazem orações imprecatórias, mas que vez por outra se curvam diante de Deus em arrependimento, dizendo: Deus, independente do que eu sofra, eu dependo tanto de Ti, a ponto de dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É dentro desse compêndio de 150 salmos, que é subdividido entre os judeus em 5 livros, que está inserido o Salmo 24. O Salmo 24 é uma expressão sálmica e ínica, mas também é uma composição davídica. O salmista Davi, no Salmo 24, expressa como é que ele enxerga Deus no trono do céu, ainda que o mesmo Deus tenha o colocado sobre o trono de Israel. Primeira revelação para quem trouxe glória: independente do lugar onde Deus te coloque, independente das cadeiras e tronos terrenos onde você assente, porque Deus te colocou, nunca deixe de enxergar o Senhor como o Rei da Glória. Porque nenhum trono da terra e nenhuma cadeira que Deus te coloque vai mudar quem você é, dependente daquele que te levantou. E vai mudar quem Ele é, o grandioso que achou graça em você e te levantou com autoridade na terra. Esse salmista Davi compõe com tanta maestria que, como eu disse na minha fala inicial, nós enxergamos o Salmo 24 sobre 3 lentes, sobre 3 prismas, e por que não dizer sobre 3 óticas? A primeira ótica interpretativa que o Salmo 24 nos fornece é o que nós chamamos de interpretação histórica judaica. Porque vários comentaristas vão dizer que Davi compõe esse salmo em decorrência da grande conquista do seu reinado, que foi trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. É nesse período em que Davi, seja porque sabia que Deus lhe daria graça para restaurar e trazer de volta o móvel sagrado, ou porque depois de tão grande feito ele se curva em adoração, que Davi compõe o Salmo 24. Warren Wiersbe, no seu comentário
exegético e expositivo, no 5º volume que trata dos livros poéticos, na página 135, 136 e 137, diz com muita clareza: quando o judeu ouve o Salmo 24 ser cantado no templo, ele se lembra de Davi, Meler David, conquistando uma das maiores vitórias que o seu reinado já teve. Porque tem gente que acha que uma das maiores vitórias de Davi foi derrubar um gigante no campo de batalha. Porque tem gente que acha que a maior vitória de Davi foi no período em que ele ainda não era rei, era chefe do exército de Saul, e garantia as vitórias através das suas habilidades bélicas. Tem gente que acha que a maior vitória de Davi foi receber 3 unções sobre a cabeça, uma na casa de seus irmãos, uma em Hebrom como rei de Judá, e a terceira para reinar sobre todo Israel. Mas um verdadeiro adorador sabe que a maior vitória de Davi foi trazer o símbolo da presença de Deus de volta para Jerusalém. E dentro dessa ótica, o que me chama a atenção, está registrado no 2º livro de Samuel, no capítulo 6. Davi, depois de toda a trajetória, toda a estrutura bélica de resgate da Arca da Aliança para Jerusalém, quem está sobre os muros da cidade olha no meio do povo, e depois de avistar os levitas carregando a Arca da Aliança sobre os ombros, eles dizem: como é que eu não estou vendo Davi que saiu daqui na incursão para trazer a arca? E eles não enxergavam Davi, porque eles esperavam que Davi voltaria depois de uma grande conquista, com coroa na cabeça, com cetro real, com vestes reais, e montado sobre o cavalo real. E eu imagino, pense comigo, o burburinho de em cima dos muros de Jerusalém, dizendo: o que aconteceu com o grande rei Davi? Se ele tivesse retornado dessa incursão que traz a arca de volta, eu já estaria contemplando de longe o brilho da coroa, eu já estaria contemplando de longe a indumentária real, eu já estaria ouvindo o trotar do cavalo real. Mas quando alguém procura Davi vestido de rei, o texto diz: e Davi vestia uma éfode de linho. Quando alguém olha para Davi e argumenta com Davi, questiona dizendo: Davi, era o momento de você imprimir a sua identidade, o seu DNA real. Os holofotes estariam sobre você. Você tinha que vir sobre o cavalo real, estendendo o cetro e dizendo: eu consegui. Foi na minha gestão monárquica que a arca voltou. E eu imagino Davi dizendo: eu só poderia entrar com veste real se não tivesse um rei maior do que eu, que desse na Shekinah, na tampa do propiciatório. Porque Davi sabia que ele era rei de Israel, mas na tampa do propiciatório descia a glória daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Através dessa verdade eu descobri, meu querido pastor Joinville, que Davi entendia que veste real era para ocasiões em que a sua monarquia seria exaltada. Mas diante da presença do Rei da Glória que repousava sobre a Arca da Aliança, não era hora dele vestir vestes reais. Era hora dele vestir éfode de linho, como um simples adorador, que independente de onde Deus lhe colocou, ele entroniza a Deus, porque ele sabe quem Deus é, e sabe de onde Deus lhe tirou. Segura, porque eu vou começar a repartir a mensagem. Muitas vezes a glória de Deus não se manifesta mais em muitos eventos, porque a gente vem adorar o Rei da Glória e vem de veste real. Porque a gente vem adorar o Rei da Glória e vem com coroa na cabeça. Mas já foi dito aqui que quando a coroa que rege a humanidade está sentada no trono na cabeça do Messias, até os 24 anciões dispensam as suas coroas e diz: a única glória que deve prevalecer é a glória do Rei da Glória. Tem muita gente que vem no congresso como esse e espera a grua passar no meio da igreja para ele dar um sorriso e dar um tchauzinho para quem ele está assistindo em casa.
Tem gente que vem para uma Demp Brasil e diz: eu vou para abrir porta. A porta já abriu. Jesus é a porta. Quem entrar por ele salvar-se-á. Tem gente que usa uma Demp Brasil como trampolim para subir nos degraus do status humanos. Mas eu profetizo, a glória que tomou este santuário é reflexo de alguém que deixou a veste da realeza em casa e entrou aqui com veste de linho, dizendo: ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. Segura. A maneira que Davi voltou a Jerusalém e a maneira que ele se vestia, dizia qual era a intenção que ele tinha naquele momento glorioso. Diga para alguém no seu lado, diga assim: a maneira que você se veste no lugar de culto revela qual é a sua intenção no lugar de culto. Cadê a coroa, Davi? Aqui a minha coroa não rege, é quem a coroa que rege é a do Rei da Glória. Cadê a veste real, Davi? Ficou no palácio. Eu vim de éfode de linho, mesmo porque eu já sei o que vai acontecer. Quando os portais de Jerusalém se abrirem, a roupa real ia me prender. E hoje eu quero saltar, hoje eu quero correr, hoje eu quero... Ei, é por isso que tem alguém que já está no segundo dia do congresso e ainda não se liberou a graça, ainda não adorou com alegria, ainda está travado na adoração. É porque veio com veste real, não uma Demp que Deus esperava você com veste de linho. Mas eu vou profetizar, antes de acabar esse congresso, quem veio com a vestimenta adequada vai bailar na presença do Rei da Glória. Quem está comigo, levante a mão e adore a Deus. Imagina alguém dizendo: Davi, era a sua hora. Davi era o seu momento. Davi era o seu período de glória. Era para você entrar em Jerusalém ovacionado e de alguém dizer: grande é Davi, o maior rei que Israel já teve. Eu imagino Davi dizendo, pastor Flávio Pena: você esqueceu da letra do hino? O alvo não é o rei Davi, é o Rei da Glória. Você esqueceu quem eu era antes do trono? Refresca a minha memória, Davi. Eu estava de trás das malhadas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus na vida de Davi se manifesta de uma forma tão plena que o texto diz: e Davi saltava diante do Senhor com todas as suas forças. Perceba que a exegese nos diz que ele saltava diante do Senhor, não adiante do Senhor. Porque quem conhece o Rei da Glória nunca vai na frente dele, sempre vai atrás. Eu estou sentindo graça que eu vou entregar o que o céu está revelando. Quem conhece o Rei da Glória nunca vai na frente dele, sempre vai atrás. Davi, tu é o rei, mas tem um rei maior do que eu entrando em Jerusalém. Davi, tu é a maior autoridade aqui na terra, mas ele manda no céu, manda na terra, manda nos continentes, manda na América do Sul, manda no Brasil, manda na Deperus, e é Senhor da uma Demp Brasil. Quem está entendendo isso? Vai na frente, Davi. Não posso. A palavra diante no hebraico é panim. Panim significa pessoa, significa face, significa presença. Quando Davi, ao invés de como rei terreno ir adiante na frente, se coloca diante, atrás, ele está dizendo: eu não estou vendo só um móvel litúrgico religioso, eu estou vendo a face do Rei da Glória. Eu vou repetir para alguém que trouxe glória a Deus misturado com aleluia. Quando Davi se coloca diante, ao invés de se colocar adiante, ele está dizendo: eu não estou apenas diante de um móvel, uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. Eu estou diante da bendita pessoa do Rei da Glória. Eu estou diante da bendita face do Rei da Glória.
Eu estou diante da bendita pessoa e da presença do Rei da Glória. Levante a mão porque virou profecia. Tem muito congresso engessado no Brasil, que ao invés de ter profeta, tem artista. Que ao invés de ter adorador, tem oportunista. Mas enquanto o Rei da Glória continuar reinando na AD Perus, o maior brilho aqui sempre será dele. Porque esse lugar não é um lugar de mera religiosidade. Eu não vim aqui para ver uma caixa de madeira revestida de ouro. Eu vim aqui para olhar a face dele. Eu vim aqui para olhar a glória dele. Quantos estão sentindo essa presença? Davi, então o Rei da Glória não é você? Não sou e nem poderia. Por que, Davi? Primeiro porque o meu reinado tem prazo de validade. Como assim, Davi? Os meus dias como rei estão contados, mas o reinado do Rei da Glória é para todo sempre. Ele é o Pai da eternidade. O Rei da Glória não é você, Davi? Não, e nem poderia. Por quê? Porque os meus dias como homem estão contados, mas Ele é eterno desde agora e para sempre. Davi, você não é o Rei da Glória? Não, por quê? Porque quem compôs o hino fui eu. E nunca que eu vou usar o nome de Deus para compor para mim mesmo e para a glória do meu próprio nome. Ai, me desculpe a sinceridade, mas essa visão gospel me incomoda, porque ela vai empurrando a presença do Rei da Glória até tirar a glória do Rei de dentro da igreja. É alguém que se utiliza da grandeza do Rei da Glória para compor em nome de Deus, para resultados e intenções pessoais. Quando Davi diz: levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória, ele está dizendo: o dom que Deus me deu não pode ser usado em meu próprio benefício. Eu não posso cantar de mim, sobre mim e para mim, mas cada vez que eu dobro o meu joelho para cantar para Ele, eu esqueço quem eu sou, a minha face some, a glória dele aparece, e só dá vontade de dizer: Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Quem está sentindo a presença do Rei? Depois dessa interpretação sobre a ótica histórica judaica, os comentaristas desse texto dizem que a segunda ótica interpretativa que esse texto, essa história, este salmo nos fornece, é a ótica cristã escatológica. Quem quer saber por quê, diga eu. Porque se na visão histórica judaica é a arca que está voltando para Jerusalém, na visão cristã escatológica é o Messias que está entrando pelas portas de Jerusalém. Quando eu estudei isso, eu fiquei impactado, pastor Joinville. É por isso que profeticamente, segundo alguns exegetas, a expressão Ele é o Rei da Glória aparece várias vezes. E a expressão abram os portais para que Ele entre é repetida no mesmo hino. Pergunte para alguém do seu lado, diga assim: por que é que no mesmo hino aparece abram os portais para que entre o Rei da Glória? Isso aqui é um salmo messiânico, é profético. Fala das duas entradas do Rei da Glória. Primeira, na Jerusalém terrena, no primeiro dia da Semana Santa, quando ele entra em Jerusalém, e algumas pessoas aclamam ele como rei, mas a maioria rejeita ele como Messias. Agora olhe para cá. Como é que alguém que mora em Jerusalém está vendo a profecia do Salmo 24 se cumprir na pessoa de Jesus e não consegue reconhecê-lo como rei? Segura, eu vou melhorar para os pentecostais darem glória. Como é que alguém que mora em Jerusalém, vive em Jerusalém, desfruta de Jerusalém, dorme e acorda em Jerusalém, vê o Rei da Glória entrar em Jerusalém e não reconhece a sua majestade?
O pior é que o primeiro dia da Semana Santa era o domingo. Porque todo mundo achou a história dele vai começar no domingo, quando ele entra em Jerusalém, e vai acabar na sexta. Mas o céu disse, a história dele vai começar no domingo, ele vai entrar em Jerusalém, mas no outro domingo, ninguém vai encontrar ele aqui, e ele vai entrar na Jerusalém celestial. Sabe o que me dói na primeira entrada física do Rei da Glória em Jerusalém? É que no domingo de manhã, no templo de Herodes, o coral cantava esse salmo, o 24. Vou repetir, no domingo de manhã, no dia que o Rei da Glória entrou em Jerusalém, e muitos o rejeitaram, a ponto de preparar o caminho da Via Crucis para crucificá-lo, no culto da manhã cantaram para ele, e quando ele chegou não receberam ele da maneira que ele merecia. Como é que alguém canta sobre ele, e quando ele entra manda ele para a cruz? Como é que alguém no templo, no culto da manhã em Jerusalém, canta o Salmo 24, e quando a profecia do Salmo 24 se cumpre, alguém diz, prenda esse blasfemo, mata ele, vitupera ele, manda ele para o Gólgota. Jesus tinha tudo para se transformar em alguém que tinha um ministério frustrado. Por quê? Porque ele poderia dizer, cantaram sobre mim no templo, e me rejeitaram fora do templo. Fiquei arrepiado aqui, eu vou repetir. Jesus tinha tudo para dizer, não valeu a pena deixar a destra do Pai para encarnar no ventre de Maria. Não valeu a pena crescer na casa de um carpinteiro. Não valeu a pena ficar ao culto dos 12 anos até os 18. Eles são ingratos, eles me trataram mal, cantaram sobre mim dentro do templo e me mandaram para a cruz logo depois do culto da manhã. Dá uma olhada para alguém do seu lado e diga assim, toma cuidado. Diga profeticamente, entone a sua voz e diga, toma cuidado, para não cantar sobre ele aqui e mandar ele para o Gólgota quando você sair daqui. Na entrada terrena do Rei da Glória em Jerusalém, cantaram o Salmo 24 no templo. Mas quando tiveram a oportunidade de escolher por ele, escolheram Barrabás. Cantaram para ele o Salmo 24 no templo. Mas quando ele entrou como verbo encarnado, alguém diz, de Nazaré não vem nada bom, manda subir para o Calvário e crucifica ele. Mas eu vim pregar para uma geração que é diferente. Eu vim pregar para a geração dos que buscam o nome do Senhor. E quem busca o nome do Senhor, canta para ele aqui, canta para ele lá fora. Sente ele aqui, sente ele em qualquer lugar. Dá glória ao nome dele aqui, e dá glória ao nome dele na escola. Dentro das visões ideológicas, ele diz, o Rei da Glória não é só objeto do meu culto, ele é a razão da minha existência. Quem pode adorar o Rei da... Tinha tudo, pastores, para ele ser crucificado, frustrado. Mas ele morre, não porque a morte o venceu, mas porque ele disse, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. 3 dias passam. Ele passa durante um período de 40 dias instruindo os discípulos. No 40º dia ele diz assim, vai ser a minha última pregação entre vocês, depois da ressurreição. E ele está falando com os discípulos dizendo, vocês vão ser revestidos de poder. Enquanto ele vai falando, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo.
E os discípulos carnais dizendo: chegar o tempo de o reino ser restituído a Israel. Ele disse: eu não vim aqui na minha última pregação para falar da terra para vocês. Eu não vim aqui na minha última pregação antes de voltar para a destra do Pai, para encher a mente de vocês de governância terrena. O que eu estou dizendo é que eu vou subir, mas depois que eu subir, 10 dias depois, descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E quando Jesus termina o discurso, uma nuvem o oculta. Eu gosto desse texto porque o texto diz assim, que enquanto Jesus está discursando, o verbo é vendo ele. Mas quando Jesus assunta e a nuvem esconde ele, o texto diz: e foi ocultado deles. Por quê? Porque tem hora que ele deixa a gente ver ele, tem hora que ele se esconde na nuvem. Tem hora que a gente vê a face dele, e tem hora que ele diz assim: bye bye, daqui só na eternidade. Mas fica tranquilo que quando chegar a hora, eu vou vir encontrar com vocês nos ares. E olha o que a Bíblia diz: enquanto ele é ocultado nas nuvens, os discípulos ficam olhando assim, com cara de ué, de quem nunca frequentou os cultos de Pentecoste na AD Perus, assim ó. Já viu um crente que não está acostumado com a presença do Rei da Glória e vem a primeira vez na catedral? Ele fica assim dizendo: é lindo. Olha, essa cúpula é mais bonita do que pelo YouTube. Porque tem gente que depois que a pandemia passou, continua cultuando pelo YouTube. Mas eu vim profetizar para uma geração que adora o Rei da Glória, que só estava esperando liberar para fazer barulho de glória aqui dentro outra vez. Os discípulos ficaram olhando com cara de ué, dizendo: ele está subindo, está subindo. Aí se apresenta um varão angelical dizendo para eles: varões galileus, por que é que vocês estão com os olhos fitos nas alturas? Se esse mesmo que foi tirado dentre vós e ocultado pela nuvem, voltará para levar vocês para o lugar que ele preparou para vocês. Sabe o que é isso aqui? No primeiro domingo, alguém canta para ele e rejeita e crucifica ele. Mas no segundo domingo, quando a nuvem oculta ele, e ele já depois de ser despido da dor do Calvário, glorificado, quando ele passa do primeiro nível das nuvens, ele ouve uma voz angelical dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Lá embaixo alguém diz: crucifica. Lá em cima alguém diz: prepara que ele está chegando. Lá embaixo alguém ingrato diz: mata ele. Lá em cima alguém diz: prepara porque ele ressuscitou. Lá embaixo alguém diz: crucifica porque é um blasfemo, filho de Maria. Lá em cima alguém diz: prepara para receber o Filho de Deus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E entrará. Olha aqui para mim. Me ajude a pregar e diga para alguém: pelo amor de Deus, aprende com ele. Aprender o quê, pastor? Não importa como te tratam no primeiro domingo. O que importa é o que vai acontecer depois da ressurreição. Segura, a geração que busca o Senhor e quer ver a face do Rei da Glória não é uma geração mimizenta que diz assim: não me deram oportunidade, não me cumprimentaram com a paz do Senhor, não me colocaram no cartaz do Congresso. Pelo amor de Deus, o que tem no céu vai muito mais além do que a visibilidade da terra. E o que eu faço, pastor? Cresce, pelo amor de Deus, deixa de ser menino. Ele sofreu, mas quando ressuscitou, alguém disse: ele não é o Cristo ferido e humilhado, ele continua o mesmo. Ele é o meu rei, ele é o meu rei. Levante a mão porque está descendo uma unção para curar feridas. Levante a mão porque está descendo uma unção para curar feridas que estão abertas. Te humilharam, te bateram,
te chicotearam, te rejeitaram, mas o Rei da Glória deixou avisado: aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. O Gólgota, para quem carrega a cruz, é a consequência final na terra, mas o que aconteceu comigo, depois da nuvem, também vai acontecer com vocês. O Rei da Glória vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde. Dá uma olhada para alguém do seu lado, diga assim para ele: eu não acredito que esse bico e essa cara fechada é porque te humilharam. Pastor, como é que ele está vendo que eu estou com a cara fechada? Eu estou de máscara. Ele ora por revelação. Pastor, está doendo em mim. Doeu também nele. Pastor, eu carreguei o peso da cruz e me levaram para o Gólgota. Ele avisou, ele mostrou como seria. Pastor, quanto mais eu faço, mais me crucificam. Fica tranquilo, porque se você permanecer fiel, adorando e servindo o Rei da Glória, o que aconteceu no Calvário com ele e está acontecendo com você, será recompensado depois das nuvens. Eu vou repetir porque eu senti uma glória pairando a Catedral de Perus. Aguenta firme, suporta, levanta a cabeça, põe glória nos lábios, e mesmo com a alma ferida, permaneça fiel, porque se está acontecendo com você o que aconteceu com ele no Gólgota, ele fez uma promessa: vai acontecer com você o que aconteceu com ele depois das nuvens. Depois das nuvens, depois das nuvens. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está doendo, a gente geme e chora, mas daqui a pouco está restaurado, porque o que a gente espera está depois das nuvens. De vez em quando a gente grita de dor, mas de repente a gente toma um banho, troca de roupa e vem dar glória a Deus na Almademp Brasil. É porque a gente sabe o que tem depois das nuvens. Ninguém dava nada, pensou que ia fechar e acabar depois da pandemia. Só o pastor orando aqui. Agora que Deus honrou, os críticos de internet estão crucificando aquele que adora o crucificado. Não tem problema, Deus vai dar graça ao pastor Elias e os obreiros da AD Perus, porque ele sabe o que espera eles depois das nuvens. Depois das nuvens. Estenda a mão na direção de alguém, mas pelo amor de Deus não toque, e diga assim para ele: suporta, porque o Rei da Glória está preparando algo melhor para você depois das nuvens. Depois das nuvens. Depois das nuvens. Depois das nuvens. Só não vai dar glória quem não quer subir. Só não vai adorar quem não quer subir. Vou repetir: aguenta firme, suporta a pancada, ainda que o sangue escorra, permanece firme, porque o que Deus tem para você está te esperando depois das nuvens. Depois das nuvens. Depois das nuvens. Depois das nuvens. Só quem está sentindo ao Rei da Glória, glorifique o nome dele. Agora olhe para cá. Depois da primeira visão interpretativa histórica judaica, que é uma alusão à entrada da arca em Jerusalém. Depois da segunda visão interpretativa, que é cristã escatológica, que fala das duas entradas do Rei da Glória. A primeira em corpo físico na Jerusalém terrena, e a segunda em corpo glorificado na Jerusalém celestial. A terceira verdade, contida dentro do Salmo 24, é enxergada pela ótica experiencial prática. Porque vida com Deus é assim. A gente aprende com Davi, que leva a arca para Jerusalém. Aprende com Messias, que sofre na Jerusalém terrena, mas que é exaltado na Jerusalém celestial. E põe em prática quando chega a nossa vez de abrir a nossa história para o Rei da Glória entrar nas nossas vidas também.
A terceira ótica interpretativa, quem está aqui diga glória. Fala da prática experiencial. E aí não é Davi que conta, e aí não é Jesus que narra, aí é quem vive a experiência da entrada do Rei da Glória, é que pode testemunhar pessoalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para Pedro, depois da pior pescaria da sua vida, no tempo da frustração, ele abre a porta da sua história para o Rei da Glória entrar. Como é que o Rei da Glória entra na vida de um pescador frustrado? Pergunta para ele. Como é que o Rei da Glória entra na história de um camarada que não pescou nada? Vivia da pesca, não pescou nada. Alguém diz, vai falir, vai quebrar. Mas enquanto alguém acha que Pedro vai quebrar, os passos do Rei da Glória vêm palmilhando a praia do mar da Galileia. Não pescou nada, mas se der espaço eu vou entrar na vida dele. Não pescou nada, mas se der espaço eu vou mudar a história dele. Não pescou nada, mas se ele der espaço, hoje ele é um pescador frustrado, mas amanhã ele vai ser pastor presidente da igreja primitiva. Hoje ele está sofrendo porque não pescou nada, mas quando eu encher ele do meu espírito, na primeira pregação serão quase 3.000 almas. Se Pedro estivesse entre nós, ele ia dizer, o Rei da Glória entrou na minha história na pior fase da minha vida. Agora, que Deus é esse? Que tem os portais celestiais abertos para ele entrar depois que cumpre a sua missão terrena, e ainda assim tem prazer de entrar na vida de um pescador frustrado. Que Deus é esse? Que tem anjos, esses anjos, ele dá ordens. Que tem coragem de descer na terra, pisar na areia da frustração de Pedro e dizer, eu vou entrar no céu, mas só depois de cumprir a minha missão na terra. Mas enquanto eu não cumpro a minha missão na terra, eu vou entrar na história de Pedro, eu vou entrar na história de Pedro, eu vou entrar A perspectiva experiencial prática poderia ser explicada por Levi ou Mateus, como queiram, que na melhor fase, no momento em que ele mais estava ganhando fundos, na sua função de coletor de impostos, na alfândega, o Rei da Glória passa por ele, diz assim, está próspero, não está? É respeitado porque você angaria muitos fundos na coletoria, não está? Mas eu não tenho tempo para perder com o que você conquistou aqui. A minha palavra para você é, segue-me. Virou as costas e saiu andando. Quando ele entra na vida de Pedro, na frustração da pescaria, ele dialoga com Pedro e diz, de agora em diante, tu não serás mais pescador de peixes, tu serás pescador de homens. Com Mateus ele diz, levanta aí rapaz, me segue. Por que é que ele para conversar com um pescador falido e troca duas palavras com um empresário que ganhava dinheiro na alfândega? Porque Pedro havia perdido tudo que ele achou que iria conquistar. E ele está com o coração preparado para ouvir a palavra de consolo daquele que é o Rei da Glória. Agora Mateus ou Levi estava vivendo a sua melhor fase. E se Jesus dialogasse muito com ele, ia dizer, está me chamando por causa do meu potencial. Um pescador que não pesca nada, ele para, atende, conversa, muda a história, entra na vida dele. Para um coletor de impostos bem sucedido, ele diz, eu não preciso do seu dinheiro para te chamar. Eu sou dono da prata, eu sou dono do ouro. Quem precisa de mim é você. Segue-me, ele diz, já estou indo, já estou indo, já estou indo, já estou indo, já estou indo. Mateus é a tua melhor fase. Mas eu não suportei ouvir o peso da palavra do Rei da Glória. Eu largo tudo que é importante para mim, porque eu quero viver para Ele. Isso é experiência prática. Isso é interpretação de uma realidade vivenciada, porque quem valoriza a entrada do Rei da Glória em sua vida. Por que não falar
dos dois vendavais que os discípulos enfrentaram. No primeiro, Jesus vai no barco e dorme. No segundo, ele não vai no barco, mas vem andando sobre as águas. Nos dois vendavais, o Rei da Glória entra no barco quando os discípulos mais precisavam. Olha aqui para mim, não sei se você vai dar glória, mas eu vou pregar. Que Deus é esse? Que Rei glorioso é esse? Que entra no nosso barco no período da nossa pior tempestade. Na primeira ele entra desde o começo, mas é tão pouco valorizado que dorme. E quando os discípulos mais precisam, eles veem o Rei da Glória dormindo e descobrem que o Rei da Glória só está dormindo para despertar quem estava no barco. Teve umas moças que gostam de Bíblia, uns varões que gostam de palavra, que disseram: meu Deus, por causa de vocês que eu vou repetir. O Rei da Glória entra no barco desde o começo da viagem. É tão mal valorizado que ele diz: eu vou dormir, ninguém aqui me adora, ninguém dá glória, ninguém dá aleluia, ninguém celebra, ninguém levanta a mão, ninguém canta um hino porque eu entrei no barco, vou dormir. Mas quando ele dorme no nosso barco, é para mostrar que quem estava dormindo éramos nós. E a gente só acorda quando é para despertar ele, dizendo: mestre! Segura, quando ele entra no teu barco e dorme, ele está dizendo: quem está dormindo é você que não percebeu que eu já entrei. Vou repetir, quando ele entra no teu barco e tem sono, é porque ele está dizendo: eu entrei, era para ele me adorar, era para ele dar glória a Deus, era para ele dar aleluia, era para ele ser fiel, era para ele ser mais crente. Mas ele não fez nada disso, mesmo com a minha presença no barco. Então eu vou dormir para acordar eles. Quer ver que tem fundamento bíblico exegético? Quando ele dorme, a tempestade vem. Quando a tempestade vem, os discípulos lembram que eles estavam lá. Segura. Por que que a gente só lembra que ele já tinha entrado no barco quando a tempestade vem? Ele entrou. O Rei da Glória já estava dentro do barco. E diz assim: o culto aqui está tão frio que eu estou com sono. Ele entrou e disse assim: Pedro está tão preocupado com o que vai acontecer da outra margem, que me deu sono, Pedro. Quando a tempestade veio, os discípulos lembraram que o Rei da Glória já tinha entrado antes da tempestade chegar. E eles começam a dizer, e a Bíblia diz, eles gritaram: quem não gosta de grito agora vai passar mal. E eles gritaram: quem não gosta de clamor agora vai entortar a cara. E eles clamaram e disseram: Senhor, não te importa que pereçamos. Aí ele diz: agora vocês acordaram, eu vou levantar também. 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 Senhor, não te importa que pereçamos. Acordaram. O culto começou na tempestade. Mar, aquieta-te, vento para. Quando eles acordam para adorar a minha presença, eu mostro que já tinha entrado no barco antes deles perceberem. Dá uma olhada para esse jovem do seu lado e pergunte para ele: eu não acredito que você vai esperar a tempestade para reconhecer que ele já tinha entrado no seu barco antes da tempestade. Tem gente que tem pastor, tem gente que tem igreja para congregar, tem gente que tem EBD, tem culto de doutrina, tem curso teológico, mas o professor dele, para ensinar ele a entender o que Deus quer dele, foi o professor pandemia, foi o professor Covid, dava um trabalho antes da pandemia, virou crente no meio da tempestade, só dava problema para a igreja, no tempo antes da pandemia, não ouvia ninguém, não obedecia ninguém, não tinha compromisso com nada.
Aí Jesus disse: vou soprar um vento chamado coronavírus. Aí ele diz: agora eu vou acordar, agora eu vou chamar o Rei da Glória. Agora, quem está entendendo, levante a mão e adore. Ele já tinha entrado, o Rei da Glória já tinha entrado e ninguém percebeu. Sim. Na segunda tempestade, o Rei da Glória não vai. Diz assim: na primeira eu fui, eles me fizeram dormir, de tão frio que era o culto no barco, agora eu vou deixar eles irem sozinhos. Quando o vento se levanta, porque a Bíblia diz, e o vento era contrário, o Rei da Glória, no topo do monte da oração, escuta a aflição dos discípulos e diz: não fui como fui na primeira vez, mas vou entrar na água para mostrar que o Rei da Glória, quando quer livrar alguém, desce do monte e entra no mar. Desce do monte e entra no mar. Desce do monte e entra no mar. Agora segura! Olha o que o texto diz. A Bíblia não diz que Jesus vai na direção dos discípulos nadando sobre as águas. Diga para alguém do seu lado, diga assim: no meio da sua pior tempestade, o Rei da Glória não precisa de equipamento de mergulho para te socorrer. Senhor, me perdoa. Na primeira tempestade eu dormi. Quando eu dormi, o Senhor dormiu também. Mas quando eu acordei para clamar, o Senhor se levantou. Agora o Senhor nem veio. Aí ele diz: fica tranquilo que eu não vou a nada. Eu vou andando sobre as águas. Eu vou andando sobre as águas. Eu vou andando sobre as águas. Levante a mão porque eu vou profetizar. O Rei da Glória não vai a nada. Ele vai andando sobre as águas para entrar no teu barco e fazer você chegar do outro lado. Para orar com você, quem está aqui, diga amém. Diga comigo: Pedro, na pior frustração da história, abriu espaço para o Rei da Glória entrar. Mateus, no auge da sua vida empresarial, largou tudo para o Rei da Glória entrar. Os discípulos, por 2 vezes, criaram espaço no barco para o Rei da Glória entrar. Agora diga para alguém do seu lado: quando é que você vai dar espaço para ele entrar? Porque o texto diz: abram as portas eternas, levantai, ó portais eternos, e entrará. Por quê? Porque se não abrir, ele não entra. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Por que não entra? Porque eu não entro pelo poder que eu tenho de forçar a porta. Eu entro como alguém que me deseja lá dentro. Diz assim: abra os portais que ele vai entrar. Abra os Precisa orar. Pergunte para alguém do seu lado, diga assim: o que mais vai precisar acontecer na sua vida para você abrir a porta para ele entrar? Quem mais vai precisar descer a sepultura para você abrir a porta para ele entrar? Quantas desilusões amorosas vão ser preciso para você abrir a porta para ele entrar? Quantas vezes a porta de emprego vai precisar fechar para você abrir a porta para ele entrar? Quantas enfermidades mais você vai ter que gastar dinheiro com os médicos para entender que o Rei da Glória quer entrar? Mas é necessário alguém dizer: se ele está chegando, levantem, ó porta, as vossas cabeças. Ele quer entrar, mas ele não força a passagem. Parece que eu ouço alguém dizendo: não aguento mais, vou abrir a porta para ele entrar. Não quero mais passar por o que eu estou passando, vou abrir a porta para ele entrar. Vou parar de brincar no meio da mocidade, vou abrir a porta para ele entrar.
Vou deixar de viver uma vida de aparência. Vou abrir a porta para deixar ele entrar. Vou parar de ir para o congresso para ficar beijando atrás dos muros. Vou virar crente e vou abrir a porta para ele entrar. Vou parar de mandar nude pelo WhatsApp. Vou honrar o Rei da Glória. Vou abrir a porta para ele me converter de Eu preciso orar e pergunto para alguém: quantos estão dispostos? Isso aqui é para você que está ouvindo essa mensagem, nesse momento final, a escancarar as portas para ele entrar. Com a permissão do nosso muito digno pastor, eu quero convidar você, que está disposto a escancarar as portas para ele entrar, e dizer assim: o mais interessado em entrar é ele, mas o mais necessitado que ele entre sou eu. Eu vou abrir as portas. Se você está disposto a escancarar as portas da sua história, para o Rei da Glória habitar na sua vida, com a permissão do nosso muito digno pastor presidente, eu te convido a ficar sobre os seus pés. Segure isso. Os historiadores dizem que as portas de Jerusalém se abriam de dentro para fora. Diga comigo: de dentro para fora. Porque a maçaneta da porta da sua história não está por fora, está por dentro. Não é ele que abre, ele entra, mas quem abre é você. Não é ele que abre, ele entra, mas quem abre sou eu. Não é ele que abre, ele quer entrar, mas a maçaneta está do lado de dentro, porque as portas de Jerusalém abriam de fora ou de dentro para fora. Agora a pergunta é: se a porta se abre de dentro para fora, isso aqui é exegese simples. Por que é que o hino diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças? Olhe para cá, se as portas abrem assim, por que é que o salmista diz: abra assim? Vou repetir: se as portas de Jerusalém abriam assim, ó, por que é que ele diz levantai? Porque ele está dizendo: quem anseia pela entrada do Rei da Glória, foge do padrão natural de abertura e escancara as portas para ele entrar de uma vez. Eu só quero orar aqui agora por pessoas que estão dispostas a escancarar as portas para ele entrar de fato na sua vida. Porque tem gente que abre uma fresta, ele não entra em fresta, ele só entra se a gente levantar as portas por completo. Tem gente que só abre no Mademp Brasil, mas ele quer entrar para fazer morada o ano inteiro até que ele venha. Procure alguém do seu lado e pergunte para ele, me ajude a orar nessa instante, diga assim: só fica perto de mim se você estiver disposto a escancarar as portas para ele entrar. Abre que ele entra, escancara que ele vai entrar para fazer morada. Para de viver essa vida espiritual de fresta. Abre um pouquinho agora, abre um pouquinho amanhã. Não, a gente vai quebrar a fechadura, vai escancarar e vai dizer: eu tenho sede. Entra para sempre e faz morar. Levante a mão direita só para quem vai escancarar as portas para ele entrar na sua vida, te trazer uma experiência nova. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O Mademp Brasil, Congresso de Jovens da AD Perus.